Bem, pessoal, chegamos aqui ao centro de Manaus. Estamos na Praça Dom Pedro II. Essa aqui é uma praça que eu tenho um carinho muito grande. Uma praça que é muito bonita, tem uma história muito importante aqui da fundação da cidade de Manaus. Tem também muitos itens, né, que agregam a história, que fazem parte da história, né? Então, cada prédio desse aqui conta um pouquinho de cada época. Ali atrás a gente tem o Paço da Liberdade, que foi um prédio construído no período de 1880 para ser o palácio do presidente da província do Amazonas. Temos aqui esse chafariz que foi todo feito em ferro fundido, né, trazido da Europa, um período que Manaus passava por um momento de embelezamento, né, chamado de Belle Époque. Então naquela época era muito comum, com o advento da borracha, a cidade receber esses melhoramentos, essas decorações, né, trazidas da Europa. Aqui só nessa praça a gente tem a fonte e o coreto. Ambos são feitos em ferro fundido, que vieram da Europa, que vieram da Escócia, né? Aqui nós temos um prédio também antigo, o prédio Cassina, que já foi utilizado como um hotel, e hoje está aí um prédio reformado que manteve a sua estrutura original e foi construído um prédio por dentro, né? Uma iniciativa para ajudar startups aqui em Manaus a se desenvolver, né? Então essa aqui é uma praça muito bacana. Aqui você pode vir, caminhar, apreciar um pouquinho do centro histórico de Manaus. Aqui não são vários prédios, né? Como eu falei para vocês, ali tem o Paço da Liberdade. Aqui tem esse prédio que é do ano de 1938, a Câmara dos Vereadores, né, de Manaus. Aqui nós temos esse prédio que é da década de 70, o primeiro prédio mais alto construído na cidade de Manaus, que é esse aqui, o prédio que era chamado de IAPTEC, e hoje é o prédio que continua sendo, né, do INSS. E aqui várias casinhas, né, que fazem parte desse complexo arquitetônico, esse complexo histórico de Manaus. Aqui no centro de Manaus são poucos os locais que a gente consegue observar a seringueira, né, que é a árvore que produzia o látex para a produção da borracha. E aqui na Praça Dom Pedro II a gente tem várias árvores, né, uma variedade bem grande aqui, para que as pessoas podem vir e conhecer a famosa seringueira. Aqui é muito comum também a gente andar e encontrar as sementes da seringueira caindo aqui no chão, principalmente quando o dia faz bastante calor, como fez hoje, né? Aqui tem uma, mas só tá a casquinha. Serve a casquinha, tá ótimo. Lá o Léo tem. Eles já pegaram a semente. Tá ali, ó. Pode estar a semente ali, ó, Cris. Obrigada. Olha, tem mais casquinha. Vou levar ela pra Daqui, ele. Cris, essa daqui rapidinho. Pra quem não conhece, ó, daqui é a semente da seringueira. Hevea brasiliensis. Vai, Cris. Outra parte interessante aqui da praça são esses blocos originais que vieram da Irlanda. Então antigamente os navios eles saíam abarrotados de produtos aqui de Manaus, da região amazônica, para abastecer os mercados europeus, mas eles não traziam o mesmo peso, né, para poder atravessar o Oceano Atlântico. Então eles traziam os blocos, as pedras, e era utilizado aqui no calçamento da cidade de Manaus. Então tá aí, ó, até hoje. Eu já fiz até um vídeo falando a respeito desses blocos ali na rua Eduardo Ribeiro, né? E aqui tá outro exemplo disso. Aqui a gente tem as galerias que foram construídas pela empresa inglesa chamada Manaus Improvements. Fez toda essa parte de galeria aqui no centro de Manaus. E tá aí até hoje as galerias firmes e fortes. E aqui ao lado o Paço da Liberdade, que hoje é o Museu de Manaus. Essa aqui é a Rua Bernardo Ramos. Essa aqui é uma parte bem antiga da cidade de Manaus. De acordo com a história, a primeira rua fundada aqui na cidade de Manaus.
E aqui no entorno, várias casinhas que fazem parte desse complexo histórico aqui. Já no finalzinho aqui da Rua Bernardo Ramos, nós chegamos a essas duas casas que, de acordo com a história, são as primeiras casas construídas aqui na cidade de Manaus, né? Uma das primeiras, né? Então aqui tem um conjunto arquitetônico bem antigo, as casas todas construídas de acordo com que a época, né, provia, né? São casas com tijolos de taipa, né? Então sem aquela tecnologia que hoje a gente conhece. Então algumas já com reformadas, né, com um padrãozinho melhor, mas algumas ali, ó, dá pra ver direitinho ali a estrutura originária do prédio, né? Então aqui é um dos prédios que estão aí ao tempo. A gente fica aí aguardando aí saber se os proprietários vão restaurar ou se vai chegar ao ponto de desabar, né? E aqui o Centro Cultural Oscar Ramos, que expõe pinturas, artes, figuras artísticas de artistas locais e também do próprio Oscar Ramos, que dá o nome a esse local. Aí, gente, isso aqui é a Rua Bernardo Ramos, no centro de Manaus. Um local bem tranquilo aqui, bem arborizado, que dá para caminhar durante o dia tranquilamente. E ali atrás a rua finaliza num prédio da Marinha do Brasil. Então, gente, esse local aqui, ele é uma área rica em artefatos arqueológicos, que fazem referência aos primeiros habitantes que existiram aqui, que moraram aqui até antes da colonização. Então, recentemente, no ano de 2003 a 2004, um grupo de arqueólogos descobriu aqui no fundo da praça, no que seria a praça, né, um cemitério indígena com diversas urnas funerárias que guardam muito da história de fundação da cidade de Manaus. Então esse local aqui, ele já foi habitado por diversas tribos indígenas. Como a gente está muito próximo do rio, então com certeza aqui, esse local, por ser mais alto, era um local de utilização, né, de cemitério, né, um cemitério indígena. Então embaixo aqui desse calçamento, os arqueólogos acreditam que ainda existam diversas urnas funerárias que fazem parte aqui da história desse local, né? E em 2009, quando fizeram um restauro desse prédio aqui, que é o Museu de Manaus, também foi descoberto uma área com diversas urnas indígenas. São jarros enormes que os restos mortais foram encontrados em posição fetal, né? Então aqui a gente tem essa placa aqui que mostra um pouquinho desse trabalho que foi realizado pelos estudantes de arqueologia aqui da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, juntamente com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Então aqui, esse local está repleto de história dos antigos, dos primeiros moradores aqui da cidade de Manaus. Então, vamos aproveitar que a gente conseguiu uma autorização para mostrar para vocês um pouquinho do Museu de Manaus. Esse local aqui que foi reaberto está com pouco tempo. Passou um tempinho fechado agora por conta da pandemia. Ainda não está com previsão de abertura, mas logo eu creio que já deva estar em funcionamento. Esse museu aqui, gente, ele é muito interessante porque ele revela muito da história de Manaus, desde a sua fundação. Aqui também existem uma sala onde você pode conferir peças arqueológicas, né, que foram encontradas durante a reforma desse local. É muito interessante. Esse aqui é um local bem bacana
de se visitar. O Museu de Manaus, ele também conta com essa exposição aqui de uma mercearia, onde você pode ver quais são os tipos de produtos amazônicos que são comercializados no interior, nas vilas, nas comunidades, no meio da região amazônica. Essa aqui é uma das principais vias do centro de Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro, que, de acordo com a história, foi inaugurada no ano de 1900. Foi feita em cima de um igarapé, o igarapé do Espírito Santo, que naquela época tinha cerca de 30 metros de largura e quase 2 quilômetros de comprimento. Começava onde hoje é o Porto de Manaus e terminava onde está localizado o prédio do IEA. Olha aí, gente, passeando aqui pela praia da Ponta Negra hoje, numa terça-feira, e a praia recentemente foi aberta novamente ao público, e tá aí agora as pessoas aproveitando aí a beleza das águas do Rio Negro, né? Verãozão amazônico aí, o solzão a pino. E aqui a nossa praia de Rio, praia da Ponta Negra. Olha aí, gente, placa de medição do Rio Negro já bem baixo. E olha só o tanto que o rio já baixou 2021. Olha aí, ó. Então ele tem que abaixar mais quanto ainda? Ele ainda, a tendência dele ainda é baixar mais ainda. Uhum. E aí, pessoal, continuando com as nossas dicas aqui, se vale a pena vir a Manaus. Hoje a gente está caminhando agora pela noite aqui, pelos pontos que são de interesse, que as pessoas podem conhecer à noite em Manaus. Agora a gente está passeando aqui na área da Ponta Negra. Praia é uma área de exercícios, uma área de caminhadas, onde as pessoas vêm para extravasar, para fazer as caminhadas do dia a dia. E essa aqui é uma boa opção também para quem gosta de andar, gosta de sentar ao ar livre para tomar uma cervejinha, um sorvete, né? Um bate-papo, um ambiente seguro, policiamento. A praia ali embaixo, a praia de Rio, que agora está fechada, né? É aberta durante o dia, das 9 até as 18, e no mais fica aí fechada o restante dos horários, né? Mas o calçadão da praia tá aí, ó, em pleno funcionamento, as pessoas vindo para fazer sua caminhada, para fazer seu exercício, né?
Muita gente também trabalhando aí a respiração, né? Muita gente que ficou com sequelas aí do Covid. E aí tá aproveitando o máximo possível aí dos espaços públicos para atividades físicas. E é isso aí, pessoal, nós finalizamos esse vídeo por aqui, mas essa segunda parte aqui do nosso tour caminhando por Manaus, apresentando Manaus, fazendo essa homenagem à cidade aos 352 anos que foram comemorados agora no mês de outubro. E aí a gente ainda tem mais matérias, mais material para mostrar para vocês, tá bom, gente? Vamos apresentar aí o Teatro Amazonas, depois a gente tem um tour lá pelo Musa, tá? Então a gente ainda tem mais coisas aí para mostrar para vocês, tá? Muito obrigado a todos que participaram aí. Não se esqueçam de se inscrever e dar o comentário de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.